meses que eu fiquei afastado, eu nunca fiquei um só mês sem receber. Nunca atrasou o meu salário um só dia. Nunca. Aonde hoje mesmo na empresa lá, as pessoas falando que tem gente lá que está com 6 meses sem receber. E eu, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Do dia que eu quebrei a perna até o dia de hoje, nunca falhou. Certinho, no dia certo. E eu estava afastado só até o dia 27 de janeiro. E ontem, quando eu fiz a perícia, o médico falou, está aqui o laudo do raio-x, está aqui a carta que seu médico mandou, você está 100% para voltar ao trabalho, mas eu vou lhe dar até hoje, você não vai perder um só dia. Eu vou lhe dar até hoje. Então, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso, porque as promessas de Deus nas nossas vidas, ela há de se cumprir, cada uma, porque nós servimos a Deus e estamos fazendo a vontade do Pai Eterno. Então, Ele vai cumprir nas nossas vidas todas as suas promessas, tudo aquilo que Ele nos prometeu. Quando eu tive o privilégio de ser chamado por Deus Todo-Poderoso para andar nos caminhos dEle, para servir a Ele, as promessas é que eu ia prosperar, é que eu ia andar para os caminhos certos, é que eu ia fazer a vontade dEle e que Ele ia me abençoar muito, que eu ia ser cabeça e não cauda, e as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida. Eu passei esse tempo todo afastado, durante uns 6 meses aí, eu já comecei a trabalhar fazendo bico, e graças a Deus, não estou devendo R$1 a ninguém, paguei tudo o que devia, gastei demais, mas paguei a todo mundo, e graças a Deus ainda consegui ainda fazer uma poupancinha lá, tem um dinheirinho até bom lá guardado, graças a Deus. E a partir da semana que vem, vou começar a minha vida ativa, trabalhando na firma, vou correr atrás dos meus objetivos e vou alcançar todas elas, em nome do Senhor Jesus. E falando em bênçãos de Deus, porque Deus tem bênção para cada um de nós que se encontra aqui. Deus fez promessa a cada um de você que está aqui. E aquele que obedecer a Deus, como Deus quer que nós venhamos obedecer, as promessas de Deus vai se cumprir. Então, eu não poderia deixar de trazer a mensagem hoje falando do homem que ouviu a voz daquele que liberta, que ouviu a voz daquele que o chamou, que mandou para uma terra distante, que mandou bem para longe dos seus parentes, que falou para ele que fazia dele uma grande nação, que abençoaria a vida dele e a vida dos seus descendentes. Então eu vou trazer a mensagem hoje de um homem chamado Abraão, um homem que todos vocês conhecem, um homem que até hoje o nome dele é famoso, até hoje o nome dele é citado em todos os lugares, porque foi um homem que temeu a Deus, foi um homem que ouviu a voz daquele que o liberta, ouviu a voz daquele que chamou, ouviu a voz daquele que mandou ele sair da sua casa, da casa de seu pai, da sua parentela e ir para uma terra bem distante. E ele ouviu aquilo, tomou posse daquela bênção, daquela vitória, e ele foi em obediência ao Deus vivo, todo-poderoso. Amém, irmãos? Então eu quero ler com os irmãos Gênesis 12, do 1 ao 3. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé, só no momento da leitura. Queria que todo mundo encontrasse nas suas Bíblias, para nós ler juntos. Diz assim, irmãos, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e maldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos
da terra serão uma bênção. Amém, irmãos? Pode tomar os seus assentos. Aqui nós vimos que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, apareceu a Abraão, falou com Abraão nessa época, né? Que ele saísse da casa de seu pai, ele saísse do meio da sua parentela e fosse a um lugar distante, a uma terra que ele iria mostrar. E naquele tempo, o pessoal adorava tantas as coisas, e o povo da casa de Abraão não conhecia esse Deus que estava falando com Abraão. Mas Abraão não deu ouvido ao seu irmão, não deu ouvido ao seu pai, não deu ouvido aos seus parentes, quando chamaram ele de louco. Mas ele deu ouvido à voz daquele que liberta. Ele deu ouvido à voz daquele que chamou ele pelo seu nome. Ele ouviu a voz daquele que diz: vá para onde eu estou te mandando. Faça aquilo que eu estou te ordenando você fazer. Então ele ouviu simplesmente a voz do Senhor. No versículo 4 do capítulo 12 diz assim: Partiu Abraão com ele como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Amém, irmãos? Um homem com 75 anos de idade. Eu estou com 43, já estou andando todo torto. Imagina um homem com 75 anos de idade. Deus aparece a ele numa visão, fala o que ele tem que fazer, sua família toda contra, e ele dá ouvido à voz do Senhor. Ele dá ouvido à voz de Deus. Ele junta tudo quanto ele tem, os seus servos, a sua serva, a sua esposa, o seu sobrinho Ló foi com ele, e ele saiu pelo deserto. Ele não saiu como hoje, a gente pega um ônibus aqui e vamos para a Bahia. Deus manda, você vai fazer a obra na Bahia, você vai fazer a obra no Piauí, no Ceará, você vai fazer a obra no Nordeste, e você simplesmente entra no ônibus com ar-condicionado, ou então dentro de um próprio carro seu, ou de um avião, e vai semear a palavra de Deus. Não, ele saiu a pé, ele saiu no meio do deserto, no sol quente, numa terra do sol ardente. Ele deu ouvido à palavra de Deus. É isso que Deus quer para nossas vidas, que nós venhamos dar ouvido à palavra do Senhor. Quando nós realmente, do fundo do nosso coração, der ouvido à palavra de Deus, der ouvido ali à palavra do Senhor Jesus Cristo, jamais Ele vai deixar de nos abençoar. E Deus continuou fazendo promessa a Abraão. Deus falou no versículo 7 do capítulo 12 assim, ó: o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. As promessas de Deus continuam na vida de Abraão. Abraão caminhando, indo para onde o Senhor tinha mandado, e nosso Deus aparecia a ele e dizia: darei essa terra a você, darei essa terra aos seus descendentes, farei de você uma grande nação, farei do teu povo, dos seus descendentes, uma nação muito grande. Deus tem coisas, irmãos, muito maior do que nós possamos imaginar para nossas vidas.
Deus não quer nós mendigando pão. Deus não quer nós sofrendo na mão das pessoas. Deus tem coisas maravilhosas. Ali, o pai de Abrão, seu irmão Abrão, trabalhava ali naquela terra, mas eles tinham que dar muito dinheiro ao rei daquela região. E no ano que o Senhor chamou ele para ir para uma terra distante, ali eles foram chamados aquele rei, e o rei falou que eles tinham que dar o dobro do que eles tinham dado naquele ano. No ano passado, naquele ano eles tinham que dar o dobro de pele, de tudo quanto eles davam naquela época. Então, ali, ele era escravizado. Ele era escravizado por aquele rei. Ele tinha que trabalhar, sofrer, para dar ali na mão do rei ali. Ele tinha que entregar ali. Ele trabalhava, prosperava, mas a metade do que eles pegavam, do que eles conseguiam trabalhando, eles tinham que entregar para aquele rei. Então, de qualquer forma ali, eles estavam sendo escravos daquele rei. Era livre e não era. E Abrão não estava aceitando mais aquela situação. Ele não estava concordando mais com aquilo. Houve discussões, houve palavras ali de insulto. Mas o pai de Abrão mandou ele se calar, o seu irmão, aceitar o que o rei queria. E Abraão ficou quieto ali, mas ele ouviu a voz do Senhor e foi embora daquela região. Ele foi embora. E o nosso Deus continuou fazendo promessas a Abraão. Ali, quando Deus ia ao encontro dele, falava com ele, ali ele fazia um altar em nome do Senhor e o adorava ali, e se prostrava diante do Deus vivo ali, e ficava fazendo ali adoração ao nosso Deus. E um rei veio a ele e falou com ele que ele podia ficar com os bens. Quando ele vinha de uma guerra, Abraão, ele tinha ido a uma guerra, tinha ido a uma batalha, e ele venceu a batalha, e ele estava com tudo daquele povo nas mãos. E o rei de Sodoma veio ao encontro de Abrão e falou que dava tudo a ele, só liberasse o povo. E ele falou que não aceitaria nenhuma correia de sandália daquele rei, para depois aquele rei não dizer: Abraão enricou as minhas custas. Vamos ao versículo que é melhor. Aqui fala, ó, no capítulo 14, no versículo 21 e 22, diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê mim as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Versículo 23. Do céu e da terra, juro, versículo 23, que não aceitarei nada que lhe pertence. E não... Espera aí, irmão, me perdi aqui um pouquinho. Do Deus Altíssimo. Do Deus, juro que não aceitarei. Juro que... Vou ler de novo, irmão. Eu pulei aqui um versículo e me atrapalhei todo. Espera aí, irmão. Aqui diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê mim as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci
Abraão. Amém, irmãos? Gaguejei um pouco, mas saiu, né? Então, irmãos, ele não aceitou bens nenhum daquele rei, porque ele creu que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha prometido. Ele podia simplesmente ficar com tudo aquilo e já ficaria muito bem de vida, mas ele disse: eu não quero, eu não vou querer, porque eu creio, acredito nas promessas do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Deus tem promessa para cada um que se encontra aqui. Deus tem coisas grandes para cada um que se encontra aqui. Continue na posição, continue obedecendo o chamado do Deus vivo, continue na brecha, confiando naquilo que o Senhor tem lhe prometido, porque Ele é fiel para cumprir com as promessas nas nossas vidas. Basta apenas nós crer, basta apenas nós acreditar, basta apenas ficar na posição aonde Ele nos colocou, basta apenas obedecer. Basta apenas obedecer ao Deus Altíssimo para as promessas do Senhor Jesus Cristo se cumprir nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, Deus, o Pai eterno, aquele que trouxe você aqui hoje, aquele que me trouxe aqui para ouvir a palavra dele nessa noite, ele não é um Deus falso, ele não é um Deus de madeira, ele não é um Deus de pau, de pedra, não é um Deus de barro, não. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E Ele não deixa os seus filhos confundidos. Ele não deixa os seus filhos com dúvida. Ele não deixa os seus filhos entristecidos, com vontade de desistir. Não. Ele fortalece, Ele segura pela mão, Ele levanta, Ele acolhe, Ele fala conosco. Ele está com suas mãos levantadas para nos abençoar. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós oramos a Ele e ouvimos quando Ele fala conosco, esse Deus que nos dá resposta, esse Deus que fala com a sua igreja, Ele não é um Deus de brinquedo. Ele não é um Deus que você coloca aqui e para tirar Ele daqui tem que pegar com as mãos e botar para ali, não. Ele é um Deus que Ele está vendo todas as coisas. Ele escuta todas as coisas. O diabo pode te afrontar. O inimigo pode se levantar contra a sua vida, dizendo que você não vai conseguir. Ele pode tentar te humilhar, pode tentar te jogar para o fundo do poço, mas o Deus Altíssimo está na beirada, no fundo do poço, para te aparar pelos braços e te levar de volta acima da cisterna. O nosso Deus, Ele está lá. O nosso Deus, Ele está ali para nos proteger. O nosso Deus está ali para nos ajudar. No meio do deserto, no meio daquilo, de todas as dificuldades, no meio de todas as lutas, no meio das batalhas, o nosso Deus está ali para nos ajudar, irmãos. Então não vamos desistir, não vamos parar, não vamos desanimar por causa da afronta do inimigo, porque não está dando certo as coisas nesse momento, não está dando certo hoje, mas vai dar certo amanhã, se você crer e obedecer a esse Deus. Nós temos que crer, nós não podemos desanimar, não podemos desistir, porque Deus tem promessa. E as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, como se cumpriu na vida de Abraão. Se cumpriu na vida dele por quê? Porque ele creu. Se cumpriu na vida dele por quê? Porque ele não desistiu, porque ele não murmurou, porque ele não parou no meio da caminhada, aonde tem muitos crentes, aonde tem muitos servos e servas do Senhor que desistem no meio da caminhada, que para quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade. Meus amados, eu não sou bambambam não. Muitas lutas eu tenho enfrentado, muitas batalhas, muitas dificuldades, mas cada ela o Senhor tem vencido por mim, porque Ele tem visto que eu tenho me prostrado na sua presença. E é assim que nós temos que fazer. As lutas vêm, as dificuldades vêm,
O inimigo se levanta, tenta nos destruir. Eu vi aqui domingo e tomei posse daquilo, quando foi ministrada a palavra aqui domingo à noite, que Satanás, o nosso inimigo das nossas almas, está ao derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Como é que ele quer nos tragar? Nos trazendo desânimo, nos trazendo tristeza, nos mostrando dificuldades na nossa frente, colocando pedra de tropeço na nossa frente. Mas se nós acreditar, se nós crer no Deus Altíssimo, que nos fez promessa, jamais nós vamos desistir, jamais vamos ser tragados por Satanás, jamais vamos parar no meio da caminhada. Irmãos, a vida com Deus é maravilhosa. A vida com Deus é perfeita. Nós estamos tristes, se acordamos alegres. Enfrentamos um dia de batalha, de luta, aonde o inimigo se levanta, aonde as afrontas vêm. Chegamos em casa, dobramos o nosso joelho, oramos ao Senhor, agradecemos a Ele pelo dia, agradecemos a Ele por Ele não ter deixado nós cair em tentação. Deitamos um pouco triste, um pouco desanimado, mas pela manhã acordamos com um sorriso nos lábios, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, o nosso Deus é um Deus que enxerga, o nosso Deus é um Deus que fala com os seus filhos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que está aqui agora, nesse momento, no nosso meio. Ele está aqui agora. Ele está aqui presente. Ele jamais vai nos abandonar. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para o adorar. Estamos aqui para prestar culto e adoração a Ele. Estamos aqui para dizer a Ele que precisamos dEle, que necessitamos dEle e que sem Ele nós não iremos ao lugar nenhum. Sem Ele nós não chegamos ao lugar nenhum. Longe da presença de Deus nós não conseguimos dar nenhum passo. Mas o nosso Deus está aqui. Apresenta a Deus o seu sofrimento. Apresenta a Deus a tua queixa. Apresente a Deus a sua pedra de tropeço. Apresente a Deus aquilo que tem te afrontado. Apresente ao Senhor aquilo que tenta lhe afastar da presença dEle. Apresente a Ele que Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui, irmãos, para derramar sobre você as suas bênçãos. Amém, irmãos? Gênesis 17, 7 e 8. Gênesis capítulo 17, 7 e 8. Ele diz assim, irmãos. Ele apareceu a Abrão e falou assim: estabelecerei a minha aliança estabelecer a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a sua descendência, e serei o Deus deles. Nós somos descendentes de Abraão, irmão. E aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Ele cumpriu na vida de Abraão. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na minha vida. Ele vai cumprir na vida daqueles que crê. Ele disse que a terra aonde ele era estrangeiro daria a ele. E ele não deu, irmãos. Ele deu. Ele não deu aos seus descendentes. Ele deu. Mas aí vem o versículo, vem o capítulo 25, que diz assim, ó. 25, no 11 diz assim: depois da morte de Abraão, ele já era Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a
Belírio, esse nome aí, irmão. Me ajuda aí, Juliano. Vocês já entenderam a mensagem. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, porque ele já era Abraão. Isaac, depois da morte do seu pai, ele prosperou. Ele foi abençoado cada vez mais. Cada vez mais ele foi abençoado. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou José. E todos eles foram abençoados. Jacó foi tremendamente um homem rico, abençoado pelo Senhor nosso Deus. José, quem foi José? José do Egito, o segundo homem do Egito, foi governador naquela terra. As promessas de Deus se cumpriu na vida da família dos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão e Deus vai nos colocar aonde Ele quer nos colocar, porque nós tememos a Deus e confiamos em Deus. Mas você pode dizer assim, mas o povo ficou lá preso no Egito, 430 anos escravizado. Aquele povo era descendência de Abraão, mas Deus voltou depois e resgatou. E aquele povo trilhou 40 anos no deserto, morreu os homens quase todos, mas os jovens de 20 anos abaixo entraram na terra prometida. Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão e do descendente de Abraão. E Deus vai cumprir as promessas dele em nossas vidas. Vamos ficar na posição, vamos ficar no lugar aonde Ele nos colocou, aonde Ele nos chamou. Lembra da onde você saiu, lembra da onde Deus lhe tirou, e lembre-se aonde Deus está te colocando. Lembre das promessas que Deus te fez, porque Deus quer te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, aplauda o Senhor Jesus, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, porque o nosso Deus é maravilhoso. Pastor Marcos, por favor. E o nosso Deus é grande. O nosso Deus é maravilhoso. Nós não podemos desistir. Eu gaguejo na hora de ler a leitura, mas não desisto. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me trouxe a esse lugar. Jamais eu vou desistir. Satanás pode tentar me envergonhar, mas o Deus Altíssimo, ao qual nós servimos, está aqui no nosso meio para nos ajudar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Vamos buscar mais um pouco da presença de Deus. Depois dessa mensagem. Está sem retorno aqui, viu, João? Oi, Jesus. Está sem retorno aqui. O pastor Antônio pregou se ouvindo lá nas caixas da frente só. Vamos, em nome de Jesus, estar orando. Os obreiros, venham à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai receber apenas uma imposição de mãos, tá bom? Enquanto eu oro, você recebe a imposição de mãos em nome de Jesus. Tá ok, igreja? Vamos sair daqui mais que abençoados, em nome de Jesus. Os teus filhos, Senhor, obreiros, recebem autorização, meu Pai, para imporem as mãos sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apenas uma imposição de mãos e eu faço a oração. Amém? Os obreiros me ouviram? Amém? Então vamos lá. Pode sair do seu lugar. Receba essa imposição de mãos em nome de Jesus. Todo-Poderoso Deus, nós oramos agora, meu Pai, pelos teus filhos. E agora eles recebem, Senhor, a imposição de mãos, meu Pai, e com esta imposição de mãos, eu ministro, Senhor, em o nome de Jesus, a paz sobre cada um, meu Pai. Eu ministro, meu Pai, com esta imposição de mãos, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, o ânimo, a coragem,
a fé, Senhor, para que os teus filhos não desistam jamais. Pai, que eles sejam abençoados, que eles sejam renovados, que eles sejam restaurados, que eles sejam aqui, meu Pai, reanimados, reavivados, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, meu Pai, no profundo, meu Pai, do seu ser, e assim, meu Pai, recebam, meu Pai, do Senhor, mais e mais da abundante vida que Cristo Jesus veio trazer. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo, meu Pai, o teu povo, meu Pai, que eles sejam enriquecidos em ti, que eles sejam enriquecidos, meu Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, ó Deus eterno, em nome de Jesus. E o inimigo de suas almas caiam por terra, percam, Senhor, meu Deus, cada uma das se levantarem contra a tua igreja, em que se levantarem contra os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Sejam, meu Pai, mais que abençoados todos os teus, sejam mais que cheios da tua presença, Senhor. Reveste-os com a sua armadura, reveste-os, meu Pai, com o seu poder, reveste-os de saúde, meu Pai, reveste-os, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, com a tua presença, porque a tua presença é o que nós mais precisamos, ó Pai. A tua presença é do que nós mais, meu Pai, necessitamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ô Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, abençoamos assim, meu Pai, teus filhos, Senhor. Abençoamos assim, meu Pai, o teu povo nesta sexta-feira. A tua palavra, ela é a voz que liberta. A tua palavra, ela é a voz, meu Pai, que restaura. Meu Pai, a tua palavra é uma palavra de ordem no mundo espiritual. E os demônios têm que obedecer. Os demônios precisam obedecer, meu Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, todo-poderoso entre os povos e nações, línguas, tribos, meu Pai, raças. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, meu Pai, Jesus Cristo, teu Filho. Este é o nome que está sobre todos nós, meu Pai, para que nós sejamos mais que vencedores, Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos sobre esta terra, em o nome de Jesus. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Tem um monte de gente trabalhando hoje de maneira errada, trabalhando nas trevas, acreditando que estão fazendo bem. E bem-aventurados são aqueles que se reuniram hoje para buscar a presença de Deus, para serem abençoados pelo Senhor, porque este é o caminho, Cristo Jesus. Amém? Servir ao Senhor é o melhor que um ser humano pode fazer nessa terra, porque do Senhor vem a paz, do Senhor vem a saúde, do Senhor vem a alegria, do Senhor vem a proteção, do Senhor vem a prosperidade em toda e qualquer área da vida de um ser humano. Se você tem buscado ao Senhor porque o ama e porque sabe que Ele é o único que pode te abençoar, então receba essa bênção do Senhor essa noite, receba uma presença mais que abundante dEle sobre o seu viver, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar o culto. Queria só lembrar que eu estou esperando amanhã, então aqui às 8h30, os irmãos que vão cooperar com a reforma da casa do nosso irmão José. Amém? Eu espero que vocês venham, que vocês realmente participem, aqueles que podem, porque vai precisar de mão de obra. Não adianta todo mundo dar alguma contribuição em dinheiro e 2 ou 3 só irem lá trabalhar, porque o trabalho vai ser árduo. Mas se nós nos reunirmos, uma grande equipe para Deus, nós vamos fazer aquilo brincando e vai ser bênção ao final. Tá bom? Então coopero com os irmãos, aqueles que já moram perto da casa do seu José, às 9h estejam lá na casa dele, tá bom? Se encontrem ali, e daqui nós saímos uns 8:45, 10:50, nos encontramos lá com vocês, em nome de Jesus, tá bom? Vamos para essa batalha. A Bíblia diz, Jesus disse assim, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu, eu estive preso e foste me ver. Eu estive em diversas situações difíceis e você foi me ver, me ajudou, esteve comigo. E aí perguntam para Jesus, quando nós fizemos isso? Quando vocês abençoaram alguns dos meus pequeninos. Todas as vezes que vocês fizeram aos pequeninos, a mim vocês o fizeram. Que nós entendamos isso e pratiquemos as boas obras pelas quais nós fomos criados nessa terra. Amém? Para as quais nós somos criados. Tá bom, igreja do Senhor? Hoje eu só vou parabenizar o Alan, que está completando 10 anos de casado com a Andréia. Amém, igreja? Mas no domingo ela vai estar em nome de Jesus. Vamos orar pelo Samuel, que pegou lá talvez uma virose,
e essa madrugada já deu um trabalhinho lá, né, com uma dorzinha de barriga, vomitando. Nós vamos orar por ele, em nome de Jesus. Eu acredito que tem mais crianças aí que estão com esse mesmo problema. A Natália hoje também passou um pouco mal, com os mesmos sintomas. Vamos orar pelas crianças, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós sabemos que esse calor, meu Pai, é o que provoca, Senhor, muitas vezes esse estado enfermo na vida das crianças, principalmente das crianças, meu Pai. Pedimos ao Senhor agora, que o Senhor visite a casa do nosso irmão Alan, meu Pai, que o teu filhinho Samuel, seja ali sarado, seja ali curado, meu Pai, seja ali, meu Pai, tocado agora do Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ele receba agora saúde abençoada, uma saúde plena, uma saúde de ferro, meu Pai, em nome de Jesus, que ele seja sarado e liberto, minha filha também, Senhor, em nome de Jesus, e a todas quantas forem as crianças, meu Pai, que estão aí tendo problemas por causa desse clima, Senhor, que o Senhor cuide delas, que o Senhor as abençoe, que o Senhor sare a cada uma, Senhor, em nome de Jesus. E nós, os adultos, meu Pai, também que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê saúde e ânimo para continuarmos a nossa jornada, porque ainda não chegamos ao fim dela. Pai, em nome de Jesus, também nos leve em paz e em segurança de volta aos nossos lares, que nós tenhamos uma noite de paz, uma noite tranquila, meu Pai, mesmo com o calor, possamos dormir e descansar para um novo dia, em nome de Teu Filho Jesus, assim o Senhor permitir, assim estejamos lá na casa do nosso irmão José, abençoando também a vida dele, meu Pai, possamos aqueles que vão trabalhar, ter um dia de trabalho abençoado nas suas empresas, Pai, as donas de casa, as mamães, os papais, os filhos, todos nós sejamos abençoados pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, no nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Digamos amém. Que o amor do Todo-Poderoso Deus, o Pai, a graça do Todo-Poderoso Filho, Jesus Cristo, e que a comunhão do Todo-Poderoso Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. E a igreja do Altíssimo Deus diga: amém. Se Deus é por nós, agindo Ele é o nosso pastor, jamais nos faltará alguma coisa. Aleluia. Não se esqueçam, domingo, às 9:30 da manhã, é a Santa Ceia. Não faltem, vai ter batismo, vai ter o culto, a palavra ceia. Venham todos para participar, porque nós somos o corpo de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos em paz e segurança, em nome de Jesus.